Graças a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos então começar a nossa reunião de hoje. E como nós já havíamos anunciado, o tema que nós abordaremos é sobre o governo civil. Na verdade, o título ele traz o legítimo poder do governo civil, o que a Bíblia diz. A gente tem pensado bastante o que está acontecendo, diríamos, no mundo, na verdade, né? Sobretudo no Brasil de hoje. Nós não podemos nos conformar, ou, na verdade, nos contentar em ter uma análise e, a partir desta análise bíblica, nós, assim, temos uma vida espiritual muito pobre. E nós temos passado por uma situação no nosso país hoje, do ponto de vista da espiritualidade do povo de Deus, do conhecimento de Deus, da lógica de Deus, né? Dos decretos de Deus. E a gente vive como se Deus, na verdade, Ele é um Deus que criou o mundo, todas as coisas, e largou o homem. Agora o homem vive as questões secundárias e sem intervenção de Deus. Ele é o autor, ele decreta tudo o que vai fazer, tudo o que vai acontecer. Mas esse não é o Deus da Bíblia, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, não é isso que a gente encontra. E tenho dito aqui bastante sobre essa questão da pobreza espiritual, da pobreza do discipulado no nosso país. Tá? E os crentes, eles são todos confusos. Eles saem para uma vida, para uma vivência sem qualquer respaldo bíblico, né? Eles tomam decisões, eles falam de Deus com uma ignorância sem fim. Então, isso tem me preocupado, porque a gente tem percebido que Deus, ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Tá? Ele conduz a história da humanidade. E nós não temos nos dado conta, nós não temos percebido essa situação justamente porque nós temos uma outra visão de Deus, da sua obra, dos seus decretos, tá? E dos seus propósitos. Então, querido, e o que vem acontecendo hoje no Brasil tem me assustado muito, principalmente desta união precipitada e eu diria assim, suicida, da grande parte dos evangélicos, da igreja evangélica, com relação à defesa, atuação e comprometimento de um governo civil, sem saber a legitimidade de um governo civil, sem saber exatamente o que é o governo civil, o que Deus diz sobre isso. Então a gente está hoje aqui tentando trazer um esclarecimento, trazer assim uma certa compreensão, para que os irmãos possam, a partir daí, ter uma visão mais ampliada da questão. Tá? Então nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos então prosseguir. Tá? Querido Deus, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade, te agradecendo, Deus, pelo fôlego de vida, te agradecendo, Deus, pela nossa perseverança, porque se perseveramos é porque o Senhor tem nos dado esta perseverança, Pai. Então nós só temos de te louvar e te agradecer. Momentos difíceis, tempos de incompreensão,
mas o Senhor não tem nos deixado faltar a resistência. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos animado, nos motivado a continuar falando, a continuar, Deus, assim, pregando, ensinando, aprendendo sobre ti, mesmo num deserto. Mesmo que às vezes, Pai, a sensação é de que falamos para ouvidos fechados, falamos para ouvidos moucos, que não têm o menor interesse em te conhecer, saber das tuas verdades, e assim, Pai, dizer-se realmente crentes fiéis em Cristo Jesus. Então eu louvo a Ti, porque o Senhor, com o seu grande amor, com o que nos amou, com o que nos ama, tem nos fortalecido. E por isso nós também te amamos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos partir de um ponto que é crucial para o entendimento do que acontece hoje no nosso país. Tá? Eu não sei se você observa, mas eu tenho observado, porque desde a minha juventude eu sempre procurei acompanhar à distância, às vezes até muito mais perto, a evolução do quadro político, econômico, social do nosso país. Já tive muitas desesperanças, muita esperança, e agora eu só não estou num desespero total, porque Deus é maior do que tudo, e nós sabemos que nada foge do seu controle. Mas nos últimos anos para cá, tudo que nós temos visto é uma forte polarização na sociedade brasileira entre o que eles chamam de direita e esquerda. Então, alguém, na verdade, sem qualquer critério científico, né, sem qualquer padrão científico, resolveu denominar os apoiadores e o atual governo de direita. E todos os que são contra, todos os que não são afetos a esse governo, eles chamam então de esquerda. Então esse é o padrão dessa polarização, ou seja, não há qualquer critério nessa definição dos que se chamam de direita e dos que se chamam de esquerda. Na verdade, queridos, o termo esquerda ou direita, eles não são adequados para o uso comparado de sistemas políticos, econômicos, ou muito menos de governo. Tá? Porque se nós olharmos do século XX até os dias de hoje, o mundo ele tem experimentado dois sistemas políticos, econômicos, denominados de capitalismo e socialismo. Tá? Diga-se de passagem que o socialismo científico, tal como idealizado por Marx e Engels, né, nunca teve lugar em qualquer parte do mundo. Né? Nunca existiu como uma experiência política em qualquer aldeia, país, né, no mundo. Tá? Então, o que se define, o que se chama de socialismo, na verdade foi um processo de luta na Rússia czarista, na verdade. E diga-se de passagem, tanto os partidos chamados de esquerda, lá o Partido Menchevique de Trotsky, né, e o Bolchevique de Lenin, eles foram apoiados, inclusive, e financiados pelos judeus ultranacionais, né? Na verdade, o sionismo, né? Os judeus sionistas. Então, mas é uma outra história que não é o que nós nos interessamos aqui em abordar.
Só queríamos dizer que, na verdade, já que nós estamos tentando estabelecer um limite para nosso entendimento, é importante frisar que, na verdade, o que se fala de socialismo, o que se critica de socialismo, na verdade, não é o socialismo. O socialismo, tal como Marx e Engels assim desenhado, ele nunca esteve em prática em lugar nenhum do mundo. Tá? Então, o capitalismo, na verdade, como uma forma de organização da produção, distribuição e consumo de riqueza social, ele ganha corpo no final do século XVIII e início do século XX. Tá? E desde então, o progresso tecnológico ele tem sido a sua maior, eu diria, marca positiva. Tá? E, de forma negativa, é que nós chegamos ao século XXI com uma brutal concentração de riqueza mundial. 1% da população do mundo, ela possui a mesma riqueza agregada dos outros 99%. Então, isso é um total absurdo. Tá? E nós temos um sistema político-econômico, esse que temos hoje, tá? Ao invés dele trabalhar para a prosperidade de todos os homens, na verdade, esse sistema trabalha, na verdade, para 1% dos mais ricos. No Brasil, o 1% dos mais ricos, eles concentram aproximadamente 30% da riqueza do país. Tá? Da renda total do país, 1% dos mais ricos, eles concentram aproximadamente 30%. Isso é um número extremamente ruim e o Brasil perde apenas para o Catar, que concentra um pouco mais do que o Brasil, mas um pouquinho menos, mais, não muito também. A desigualdade é uma coisa terrível, né? No mundo e no país, no Brasil. Os 10% mais ricos no Brasil, eles concentram 42% da renda total. Então, o Brasil ele é o país com a maior concentração de renda quando comparado com os BRICS, né, os chamados países em desenvolvimento. E quando você olha para essa situação no mundo, tá, os Estados Unidos ele detém 30% da riqueza do mundo. 105 trilhões de dólares. Tá? Na segunda posição, nós temos a China. Tá? A China ela aparece com 64 trilhões de dólares. Tá? O Japão ele completa esse pódio com 25 trilhões de dólares. Tá? Então, nós observamos que o capitalismo ele tem ainda um enorme desafio a vencer. Né? Como é que ele rompe essa barreira da desigualdade? Como é que ele distribui, né, de uma forma mais equânime a riqueza social, a riqueza do mundo? Porque, veja, é próprio do sistema organizacional, como, por exemplo, o capitalismo, né, ele tem as forças produtivas, né, são os trabalhadores, do modo geral, e tem, obviamente, o capital. Então, veja que a soma, a integração de capital e trabalho é que vai gerar a riqueza de uma nação. Né? Então, ali você vai ter a produção, né? Esse produto global ele é distribuído, obviamente, no mundo, né? E, obviamente, essa distribuição ela leva ao consumo final. Então, um sistema produtivo ele tem as três fases. Ele tem a produção, a distribuição e o consumo.
Óbvio que na ponta final, né, os consumidores, na verdade, eles vão se apropriar daquilo que eles, na verdade, recebem, daquilo que eles estão inseridos na produção. Se você faz parte da produção como um assalariado, a apropriação, então, da riqueza, ela vai se dar com base no rendimento que você tem da sua força de trabalho. Então, óbvio que o capitalismo, nesse sentido, ele tem criado uma desigualdade social enorme. É um déficit histórico que parece que não tem fim. Porque o que se observa, na verdade, é cada vez mais esse ato se alonga. Né? Então, veja bem, criar um mundo mais equânime, né? Um mundo mais, eu diria, mais justo do ponto de vista da distribuição da riqueza, é possível. O capitalismo conseguirá chegar nesse nível. Eu vou parafrasear o livro de Branko Milanovic, que ele diz o seguinte: o mundo é o lugar mais desigual do mundo. É o que nós temos visto. O mundo é o lugar mais desigual do mundo. Mas veja, querido, se o capitalismo, se ele cria uma sociedade irracional, o socialismo, até então, mostrou-se inviável. Né? Mas, ao se mostrar inviável, não significa dizer, né, que o capitalismo vence como o melhor padrão, ou seja, o capitalismo é o padrão de excelência. Não. Nós temos visto que não. Nós temos visto exatamente cada vez maior essa desigualdade no mundo, né? Essa brutal concentração de renda na mão de 1% de uma população em detrimento de uma miséria, uma desigualdade enorme com o restante. Tá? Então, veja só, tudo que temos atualmente é que esses sistemas políticos, tá, econômicos, bem como a forma de governo que os sustentam, eles têm fracassado na tentativa de construção de uma vida digna aos seres humanos. Tá? Aí eu quero já começar a questionar e aí nos perguntar: nós estamos condenados a essa eterna desigualdade? Passará anos, e anos, e anos, e anos, continuaremos com essa brutal desigualdade? Há uma terceira via, né, para a solução desse problema? Quando eu olho para o homem e eu olho para a ciência, eu não vejo resposta satisfatória, eu não vejo resposta positiva. Então, eu me volto para Deus, eu me volto para a Bíblia. Né? E aí, quando eu me volto para a Bíblia, eu me pergunto: o que a Bíblia diz sobre isso? Né? A Bíblia oferece alguma forma de governo, né? Alguma forma dos homens se estabelecerem político e economicamente e por meio desta interação eles podem produzir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, mais equânime? Né? É uma pergunta. Ora, a gente precisa encontrar essas respostas e nós já percebemos que a ciência secular ela não nos dá essa resposta. Né? Mas a Bíblia é onde nós vamos buscar a compreensão e entender todo esse processo. Tá? E aí eu quero que você comece também a se perguntar, juntamente comigo agora, você sabe o que é governo? Né? Qual a sua função na sociedade? O que é um governo civil?
qual é a sua função na sociedade? Então veja que o termo, né, o governo, na verdade, o governo é o poder de regrar uma sociedade política. Isso se chama governo, né? É o poder de se regrar uma sociedade política. Ora, repara então que propositadamente eu busquei uma definição bem simples, em que nela eu destaco dois termos, o poder e a regra. Então eu estou dizendo que governo é o poder de regrar uma sociedade politicamente, né? Uma sociedade política. Ora, então, o que é poder e o que é regra? Ora, regra, ela é o preceito que determina uma norma de conduta e de pensamento político e social. Ó. Já o poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar, né? A faculdade de exercer a autoridade, a soberania. Tá? Então veja que eu vou encontrar alguns cientistas sociais com definições mais amplas. Por exemplo, Hannah Arendt, né, ela diz que o poder implica necessariamente, né, a existência de duas ou mais pessoas. Tá? Ou seja, poder é sempre relacional e por isso ele precisa da política. Opa! Está ficando mais claro. Porque, olha só, Hannah Arendt, ela está me dizendo que o poder ele implica necessariamente a existência de duas ou mais pessoas. Uma pessoa sozinha no deserto, imagine, ela sozinha no deserto inteiro. Qual é o poder dela? Então, na verdade, o poder ele é sempre relacional. Tá? E por isso ele precisa da política. Então veja que a política, então, no seu sentido moderno que nós estamos falando, pressupõe então a legitimação do poder. Ou seja, tanto os governantes quanto governados, eles devem estar de acordo com as regras do jogo que estabelecem o exercício do poder. E isto é a política proposta. Né? Ou seja, há uma política que se propõe em que os agentes, os relacionados, aqueles que se relacionam, né, estão, obviamente, cobertos por esse padrão político e envolvidos nesse jogo relacional. Tá? Então veja que se não há espaço, então, para a política, nesse jogo relacional, então o ambiente no qual se exerce o poder político, ele é contaminado, né? Ele é destruído. Então veja que os homens, na verdade, né, eles vão estar sempre dispostos a estabelecer um ambiente político que legitima, então, o exercício do seu poder. Então veja que, por serem, na verdade, pessoas imperfeitas, seres imperfeitos, né, depravados moralmente por conta da queda, né, então não há em suas consciências um padrão que os impeçam de cometer atos ilícitos a fim de levar adiante as suas estratégias de conquista do poder político para legitimar, então, o seu poder sobre alguém, sobre um grupo. Então, veja bem, ficou claro para você entender? Entendeu bem isso? Então, veja só, Michel Foucault, por exemplo,
ele nos ajuda mais a entender isso. Tá? Porque para Foucault, o poder é menos uma propriedade, né, e mais uma estratégia. Ou seja, o poder ele não é algo que você segura. O poder não é algo que você tem fisicamente, que você guarda como uma propriedade. Tá? Ou seja, então, Foucault, ele quer dizer então que ele é menos propriedade e mais estratégia, né? E seus efeitos não são atribuídos a uma apropriação, mas às disposições, as manobras, as táticas ou funcionamento. Ou seja, ele está nos dizendo então que o poder se exerce. Tá? O poder se exerce mais do que se possui. Você não possui o poder, você exerce o poder. É o que Foucault está dizendo. Então veja que o poder ele não é o privilégio adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas. E isso é fácil de entender quando você vai observar, por exemplo, que existem no nosso meio, no meio evangélico, lideranças que estão no poder há 30 anos nesse país. Você vai ver fotos, por exemplo, da eleição do presidente Lula. Você vai ver essas mesmas lideranças políticas subindo o Planalto para apertar a mão do presidente eleito. Governaram com ele durante os seus 2 mandatos. Depois, quando ele fez o seu substituto, que foi a presidente Dilma, esses mesmos políticos estavam subindo a rampa do Palácio do Planalto para apertar a mão de Dilma. Mas, a partir de então, a estratégia mudou, a tática mudou. Então, nesse sentido, é que Foucault diz, não se tem o poder como propriedade, mas se exerce o poder. E esse poder, esse exercício, ele é invisível. Aí você vê a derrocada, então, da presidente Dilma, a subida de Michel Temer, e eles estavam apoiando Michel Temer. E aí agora você vê depois que a cena muda, e agora eles estão todos abraçados com o presidente Bolsonaro. Eles estão no poder, eles exercem, na verdade, o poder há mais de 30 anos nesse país. Então é nesse sentido, tá, que o poder, segundo Foucault, ele tem que ser analisado como algo que circula, né, que funciona em cadeia. Ele nunca está localizado aqui ou ali, né? Nunca está nas mãos de alguém ou de alguns, mas nunca é a propriedade e também nunca é apropriado como um bem, né? Como a riqueza ou bem de alguém. Né? Então, na verdade, Foucault nos faz entender que o poder ele se exerce, ele funciona e se exerce em rede, né? Em rede. Né? Então são os poderes exercidos por indivíduos, grupos, empresas, universidades, escolas, cientistas, pensadores, intelectuais, comunicadores, lideranças evangélicas, pastores, seus ministérios. Então, o que se vê, portanto, é que o poder se exerce em nível variado, né, e em pontos diferentes da rede social. Então são micropoderes, né? A microfísica do poder, segundo Michel Foucault. Né? Então são micropoderes que eles estão integrados ou não ao Estado. Né? Então, para Foucault, é o discurso tido como verdadeiro que é o portador do poder. Ora, vocês viram isso, vocês têm acompanhado isso.
O discurso que é tido como verdadeiro, que é portador de poder. Nós temos visto isso. O fake news, uma série de outras manipulações, estratégias, que tem, na verdade, como finalidade, né, tornar o discurso verdadeiro. Por quê? Porque é o discurso tido como verdadeiro que é, na verdade, o portador de poder. Então veja que o poder, ele não possui uma identidade, né? Uma identidade própria, unitária e transcendente, né? Mas ele está distribuído em toda a estrutura social e é sempre produzido socialmente. Tá? Então, logo, todo poder ele se define pela obediência e toda dominação pelo seu efeito. Tá? Então, compreender a microfísica do poder em Foucault nos é útil para que possamos assim entender a ideia de dominação e subjugação dos povos, de classes sociais. Tá? É pelo uso, né, desse poder, né, essa microfísica do poder, que se conserva um mundo e se tem conservado um mundo até hoje tão desigual. 99% da população do mundo trabalha para enriquecer 1% da população do mundo. Se você está entendendo o que eu estou falando, você está chocado. E aí, se você está chocado, você se pergunta também o seguinte: ora, como é possível que o mundo não acorde? Como é possível que 99% da população mundial não acorde para a realidade que tem sido esta massacrante? É justamente pelo uso da microfísica do poder que se evita uma guerra mundial contra um sistema que faz com que 99% da população mundial trabalhe para enriquecer apenas 1% dela. É esse jogo do poder que eu acabei de descrever com a ajuda, obviamente, de Michel Foucault. Tá? Então, queridos, no Brasil, essa coisa, ela está muito nítida. Ela está muito chocante, sabe por quê? Porque talvez você... eu conheço cristãos há 25 anos, tá? E eu conheço milhares deles que há 23 anos atrás eles nunca se interessaram por política, eles nunca se interessaram por entender governo, as medidas de governo, como é que o governo faz, como é que não faz. Isso é um erro dos seus pastores, dos nossos pastores, na verdade, das nossas lideranças espirituais. Tá? E eu já vou mostrar por que eles erraram conosco e por que eles continuam errando com muitos. Tá? Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas que eu conheço, há 2 anos para cá, é que elas começam a falar de PIB, de inflação, de taxa de juros, de Banco Central, de BNDES, de Petrobras, de empresas estatais, de governo, de orçamento público. Eles estão começando a falar nisso há 2 anos para cá. Mas eu nado nessa praia há 40 anos. 40 anos. E aí, eu nunca vi o que está acontecendo no Brasil hoje em 40 anos. Nunca vi. As coisas que eu tenho visto, elas são chocantes, mas chocantes. Eu não tenho tido coragem de me manifestar publicamente, a não ser aqui no nosso ambiente de exercício mental, né? Fora daqui eu não tenho conseguido me manifestar, porque eu vivo chocado com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu vejo, com as afirmações que eu tenho visto de muitas pessoas. Então, o que é mais
eu diria, preocupante e catastrófico é que essas manifestações, elas partem da igreja evangélica no Brasil. Os crentes com as suas pseudo-lideranças. Então, a igreja evangélica hoje, ela é uma peça importantíssima do ambiente que tem se desenrolado a microfísica do poder. A igreja, ela é um ator, eu diria, diferencial, ela é um ator que tem, assim, balançado o jogo de forças do poder. A política de evangelização no Brasil, a política de discipulado, o exercício da fé no Brasil, ele foi e tem sido e mantido, né, por lideranças evangélicas que sempre estiveram e estão a serviço das classes dominantes. Nunca estiveram do outro lado. Então, veja que essa forma de evangelizar, essa forma de discipular, essa forma de exercer a fé, né, ela tem marginalizado uma parcela gritante, mas muito elevada dos crentes que frequentam essas igrejas. Isso é catastrófico. Então, essas lideranças, elas omitem as verdades escriturísticas com um pano de fundo, né, baseado apenas em milagres e prosperidades financeiras. Então, na verdade, você é discipulado, você é evangelizado, você é levado a uma prática da fé em busca de milagres, da proteção do Senhor. O Senhor vai abençoar o seu lar, o Senhor vai proteger a sua família, o Senhor vai te livrar das enfermidades e o Senhor vai abrir as janelas do céu para você. Você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. O Senhor vai te dar casa nova, carro novo, o Senhor vai te dar tudo novo, o Senhor vai te fazer empresário. Então é isso que a gente tem visto. Ora, na verdade, há todo um pano de fundo para te manter ocupado e te esconder, na verdade, o que é o Evangelho de Deus. Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Então o Evangelho, ele é poder de Deus. Ele é muito mais do que fazer milagres e te dar dinheiro, felicidade. Não é isso. O Evangelho não é isso. Então, queridos, a Bíblia, né, de verdade, as verdades escriturísticas, o eterno propósito, o conselho de Deus, né, os propósitos divinos, né, tudo isso lhe é escondido. Você não sabe. Eles omitem de você. E com isso, você acaba também desconhecendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, o Deus Criador, onipotente, onisciente, onipresente, cujo decreto eterno vem se desenrolando ao longo da história da humanidade. E você perde, está fora do bonde da história. Porque você olha para Deus, para a Bíblia, um Deus apenas protetor, que vai te fazer milagre, só vai te dar milagre e vai te dar dinheiro, vai melhorar a sua situação financeira. Então veja que a Bíblia, como palavra de Deus, a Bíblia como revelação do próprio Deus,
ela não reivindica neutralidade em certas áreas da vida, deixando o homem sair por aí ao seu bel prazer, criar as suas próprias diretrizes nesse mundo. A Bíblia não reivindica neutralidade nessas questões. As questões de organização produtiva, de você se organizar uma sociedade, um governo civil, um modo de produção, distribuição e consumo da riqueza, a Bíblia não é neutra nessas questões. A Bíblia fala de política, a Bíblia fala de economia, ela fala de ciência, ela fala de tudo. Então, a Bíblia, ela tem diretrizes para todas as áreas da vida humana. E te digo mais, que se tornarão realidade em um dado momento histórico, antes da segunda vinda de Cristo, na vida do seu povo. Eu vou repetir para você, preste atenção. Eu estou dizendo que, na verdade, a Bíblia não reivindica neutralidade em certas áreas da vida, deixando o homem criar suas próprias diretrizes. O homem que vai decidir que governo vai ter, quem vai ser o governante, o homem que diz que modo de produção e organização e distribuição da riqueza material, como é que vai ser? Não. A Bíblia, ela não é neutra nessas questões. Tá? Mas, ao contrário, ela está cheia de diretrizes para todas as áreas da vida humana, tá? Que se tornarão realidade na vida dos filhos de Deus, tá? Em um dado momento histórico antes da vinda de Cristo. E tudo isso conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, pela Bíblia, somos informados que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15, 16. Hebreus 1:3 é onde nos afirma que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja que não há governo nesse mundo, nem além, que não esteja sob o seu domínio. Colossenses 1, 16, 17 é bem claro sobre isso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, irmão, governos civis, governos familiares, governo da igreja, autogoverno, sistemas políticos, modo de produção, né, de organização da produção e distribuição e consumo da riqueza, todos estão sob o domínio de Cristo. Sobre todos esses governos e sistemas está o governo único de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. O relato bíblico da criação imediatamente nos diz que, após criar o homem e a mulher, à sua imagem, Deus ordenou que frutificassem, multiplicassem, enchendo a terra e sujeitando-a. Ora, o que é isso? Senão um governo. Então, nesse mesmo ato, Deus estabeleceu o casamento, ele estruturou e revestiu o marido
como autoridade para liderar o governo familiar. Tá? Então veja que é isso justamente que os teólogos chamam de mandato cultural. Então, logo, podemos afirmar que há um governo familiar que deve sujeitar os seus membros, a sua família, à forma de governo geral de uma sociedade política, econômica e espiritual. E que deve ter Deus como um modelo, refletindo seus atributos. Claro, né? Então veja que cada um desses atributos ele é ensinado aos crentes por meio da palavra de Deus. Por exemplo, um indivíduo, ele deve ser santo como Deus é santo. Então Deus fala para os homens, olha, sede santo porque eu sou santo. E aí Pedro nos diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então veja só, como é que os homens devem andar? Como é que o filho de Deus, como é que o crente ele tem que andar? Deus está dando uma ordem para ele. Olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, cara. Em toda a vossa maneira de viver, não é apenas domingo, pela manhã ou à noite, não é apenas dentro da igreja. Não, em toda maneira de viver, você tem que ser santo. Então, aqui, ó, o governo, né? Ou seja, aqui você tem o governo geral de Deus nos dando um autogoverno. Então, repara que ele também diz que o amor, a Bíblia, ela é clara. Como é que eu tenho que tratar, na verdade, a minha esposa? A Bíblia me diz como eu tenho que tratar. A Bíblia diz que o amor que Jesus expressou ao dar a vida pela igreja, ele deve ser copiado pelos maridos em seu amor por suas esposas. Então, enquanto indivíduo, eu tenho que andar neste mundo como santo. Enquanto marido, eu tenho que amar a minha igreja como Cristo mandou. Então, enquanto pai, a disciplina que eu tenho que dar ao meu filho deve ter como modelo a disciplina de Deus para os seus filhos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então veja, eu já estou te mostrando que a Bíblia, né, ela dá o governo geral de Deus, ela me dá um autogoverno, em que eu tenho que ser santo enquanto indivíduo, enquanto cidadão no mundo. Tá? Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu tenho que corrigir os meus filhos como Deus corrige os seus filhos. Ó. Ora, e o Estado? O Estado, ele não é independente. Mas o Estado, a nação, é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, de 1 a 4, você vai ver isso. Então, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E aí prossegue. Então veja que os filhos, por sua vez, também recebem uma regra. Tá? Eles têm que obedecer aos seus pais no Senhor. Efésios 6:1. A igreja também, né? Ela recebe as chaves do reino dos céus. E com essas chaves, a liderança pode ligar e desligar dentro da igreja.
Mateus 16, 19. Então, aqueles que estão em autoridade na igreja, eles têm autoridade para excomungar membros impenitentes. Mateus 18, 15, 18. Então veja que a igreja, ela recebe poder, ela recebeu poder, até mesmo para lidar com questões legais que muitos veriam como exclusivo do poder do Estado. Paulo fala aos irmãos em 1 Coríntios que eles não devem levar as suas questões para o tribunal. Ele tem que ser julgado pelos membros da igreja. Então não vá ao tribunal, decida-se, né, na igreja, né, que é muito mais aconselhável a lidar e julgar as questões dos litígios entre os irmãos. Vai ler. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Então, irmãos, a liderança na igreja, ela deve ser obedecida. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vós como quem deve prestar contas. Repare, aonde está a obediência e por que ela deve ser a sua contrapartida. Então, querido, a Bíblia nos fala, então, que no final, Deus demandará uma prestação de contas de todos os homens e com respeito à sua obediência às autoridades. Então veja que a Bíblia, portanto, ela nos ensina claramente que Jesus é o Senhor e que seu senhorio se estende sobre todas as instituições da sociedade, incluindo família, a economia, a política, a ciência, a educação, o governo civil e etc. Né? Então não existe uma esfera da sociedade onde o senhorio de Cristo possa ser ignorado. Aqui na tua Bíblia. Ora, o referendo Rushdoony, ele afirmou que quando os sistemas políticos governam, eles o fazem de acordo com um sistema de lei. Ou seja, todo governo, na verdade, ele está centrado num sistema de lei, né? Obviamente, há um princípio normativo que o regulamenta, certo? Ora, então ele diz que deve ser reconhecido que em qualquer cultura a fonte da lei é o Deus dessa sociedade. Isso é importante você entender. Porque olha só, se o homem então é a fonte das leis da sociedade, então o homem é o quê? Ele é o Deus dessa sociedade. Então veja só, se a sociedade então ela ignora os princípios governamentais que Deus estabelece na sua palavra, então esta sociedade está competindo com o Senhor, né, em todos as suas atividades. Mas a Bíblia é muito clara nesse sentido. Ela afirma que Deus não compete com ninguém. Deus não compete com a sua criação. Salmo 83, 18. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Então Deus, ele não compartilha a sua glória com nenhum homem, sociedade ou sistema político. Não? Isaías diz assim, Deus fala pela boca de Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Né? Então, Isaías 42. Né? Tem um teólogo
de Princeton, né? Ele é do século XIX, Archibald Alexander Hodge, ele tem uma declaração, assim, eu diria, claríssima sobre tudo que nós estamos falando. Porque ele diz assim, um cristão tem obrigação de obedecer à vontade de Deus no mais secular de seus negócios diários, tanto quanto em seu quarto, em oração, ou na mesa de comunhão. Ele não tem direito de separar sua vida em duas esferas e reconhecer códigos morais diferentes em cada uma, respectivamente. Dizer que a Bíblia é uma boa regra para o domingo, mas essa é uma questão do dia a dia, semanal. Ou que as escrituras são regra correta em questão de religião, mas essa é uma questão de negócio ou político, quer dizer, ela não se mete nisso. Deus reina sobre tudo e em todo lugar, ele afirma. Então, sua vontade é a lei suprema em todas as relações e ações. Sua palavra inspirada, fielmente lida, nos informará de sua vontade em toda relação e ato da vida secular, bem como religioso. E o homem é um traidor que recusa andar nisso com cuidado meticuloso. O reino de Deus inclui todos os lados da vida humana e é um reino de justiça absoluta. Ou você será um súdito leal ou um traidor. Quando o reino chegar, como te encontrará? É brilhante, né? Então esclarece exatamente isso. Você não pode separar a sua vida, irmão, em duas esferas. Você no mundo é do mundo e você na igreja é de Deus. Eu separei. Olha, eu tenho o meu lado secular e eu tenho o meu lado de Deus. Não existe. Você tem que ser de Deus. Os preceitos de como nós devemos andar, pautar a nossa vida, a Bíblia diz. Eu acabei de ler para você alguns deles. Então veja que, atualmente, nesses dias conturbados que nós estamos vivendo no Brasil, os crentes, na verdade, eles têm se rebelado contra Deus de forma constante. Irmão, eu vou dizer para você, se você é um desses que vive no Facebook, Instagram, Twitter, todos, WhatsApp, qualquer veículo da mídia, defendendo o governo, homens, pessoas. Você está em subordinação. Você está se rebelando contra Deus. Você não sabia disso. Eu vou te mostrar. Que você é um insubordinado, você é um rebelde. Você está agindo contra Deus. Porque veja só, na verdade, tudo que você tem feito hoje, tudo que você defende, tudo que você acredita, não vem de Deus. Tudo que você acredita, tudo que você escreve, tudo que você gosta, posta, né? Na verdade, você tem sido aliciados por lideranças evangélicas corruptas, insubordinadas, rebeldes, o tempo inteiro contra a vontade de Deus. Eu vou te mostrar isso. E você corresponde exatamente a esta rebeldia, a esse processo de aliciamento. Ai, me desculpe, porque você desconhece a palavra de Deus, você não conhece a palavra de Deus, e o poder do governo de Deus sobre todos os outros governos. Há um sistema bíblico de governo civil. A Bíblia nos dá um sistema
de governo civil. Eu acabei de ler alguns preceitos desse governo civil para você. Então, o que vocês têm feito? Se você é um deles, você está agindo como se Deus não tivesse um padrão de retidão. Como se Deus não tivesse um padrão de retidão e justiça nessa área crucial da sociedade, que é o governo civil. Você age como se Deus não tivesse um padrão de retidão e justiça nessa área crucial da sociedade. Com isso, você está sendo aliciado o tempo todo a apoiar governo civil que deseja, né? E com isso, você acaba fazendo de um homem, um político, o ser supremo. E com isso, Deus se torna subordinado aos desejos de ambos. É isso que você tem feito. Assim, querido, você acaba apoiando um sistema de governo civil arbitrário, contrário aos princípios de Deus. Você se torna mais tolo e ridículo ainda. E aí me perdoe, eu preciso ser claro para você acordar e você entender. Você se torna mais tolo, mais insubordinado, mais rebelde contra Deus por uma questão muito simples. Ora, se um grupo de cidadãos desiludidos com um determinado governo civil deseja derrubá-lo, né? Que padrão de justiça o proibiria de fazê-lo? Um governo humano, dirigido pela vontade humana, contrário a todos os preceitos, não leva em consideração nenhum padrão moral de Deus. Então é um governo de homem. Então ele está lá, vivendo subordinado contra Deus. Aí um outro grupo, não quero mais saber desse governo. Aí ele vai lá e tenta, vou fazer um motivo, vou derrubar esse governo. Aí eu te pergunto, que padrão, tá? Que padrão de justiça os proibiria de fazê-lo? Que padrão? Porque olha só, entenda, porque se um padrão de governo humano é legítimo, então o outro que se opõe a ele também o é. Ele também o é. Então significa que aqueles que têm o jogo que é capaz de, através da microfísica do poder, alavancar aliados e fazer pressão no sentido de buscar a sociedade para o seu lado, dentro daquela rede da microfísica do poder, que padrão você vai usar para dizer que esse segundo grupo está errado e o primeiro está certo? Se ambos são imperfeitos, governo de homens e para homens. Não tem qualquer compromisso com Deus. Estão completamente em rebeldia ao protótipo de governo civil conforme a Bíblia assim nos ordena. Então, irmãos, não há padrão de justiça para julgar se quem está certo e quem está errado. Os dois são errados. Os dois são em rebeldia contra Deus. Tá? Então, preste atenção, somente a Bíblia pode ser o nosso guia em determinar o que é certo e o que é errado. Entende? Então, as experiências da história, né, e os desejos dos homens, eles são de pouca valia. Se não tem o apoio, não reflete o sistema de governo civil delineado na Escritura. Não serve para nada. Deus tem um padrão de governo civil.
esse padrão, ou ele é implementado e então ele está sob a justiça de Deus. Mas se ele não é implementado, ele é um governo de homens que estão competindo com Deus. E se aí vem um outro homem contrário a esse sistema humano e, portanto, também rebelde a Deus e tenta derrubá-lo, que padrão de justiça você vai requerer para fazer a defesa do governo que você sustenta? Não tem, querido. Não tem. Não tem. Então veja que o Senhor, ele diz ao seu povo, por meio do profeta Isaías, para guardar o mandamento, né, com cuidado e selar a lei entre os seus discípulos. Então veja que, caso contrário, as consequências não são nada boas. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam, a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Entendeu? Então, olhar a Bíblia como um livro meramente espiritual e que nada tem a dizer sobre a forma de organização política, econômica e social é prova de que não se conhece a Bíblia. Não se conhece a Bíblia. Tá? E é justamente por causa desse entendimento e ensino, discipulado correto, que muitos crentes em nosso país, eles não estão cientes do propósito e função da autoridade do governo civil. Muitos assumem, inclusive, que o governo nacional, né, ele tem autoridade absoluta. Mas a reivindicação de que ele tem autoridade não valida a sua reivindicação. Ó. Pois nenhum governo em si, né, mesmo, é uma lei para si. Ele não pode construir lei para ele mesmo. Ele vai governar segundo um princípio ético-moral. E Deus dá esse princípio. Se ele não segue este princípio, ele está em oposição a Deus, ele está competindo com Deus, ele é inimigo de Deus, inclusive. Tá? Então, nesse caso, nenhum governo ele pode reivindicar, né, a sua autoridade governamental como suprema. Ele nem pode, alguma autoridade, uma outra autoridade governamental, validar ou invalidar essa autoridade. Não pode. Porque Deus é a única autoridade suprema. E se você é crente, você precisa entender isso. Se você é crente, você precisa entender isso. Tá? Então, somente Deus pode validar estrutura de autoridade legítima, tanto quanto estabelecer suas limitações como autoridade. Ele ele legitima a autoridade e limita essa autoridade. Então, se alguma autoridade se levanta como autoridade absoluta, ela está tentando substituir a autoridade suprema de Deus. O apóstolo Paulo declarou isso de uma forma muito clara. Romanos 13, no primeiro versículo, ele diz: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, toda autoridade procede de Deus. Entenda isso. Muitos governam, na verdade, sem essa autoridade. Muitos governam, inclusive, sem autoridade nenhuma, porque não receberam de Deus. Tá? Invocar o nome de Deus não significa dizer que tenha recebido a autoridade de Deus para governar, irmãos. Entenda isso. Nenhum homem tem poder legítimo sobre outros homens.
que não seja derivado de Deus. Então, todo o poder humano, ele é delegado e é ministerial. Tá? Isso é verdadeiro tanto para os pais, para os pastores, para os governadores, né? Para todos, qualquer tipo de oficialidade na igreja. Entende? Mas tudo que nós temos visto e vivido aqui é uma incompreensão tão grande, mas tão grande. A cena evangélica brasileira é dramática. Dramática. Muito dramática. Muito dramática. Se o meu coração hoje sangra diante deste drama que eu vejo as pessoas falarem em nome de Deus, as pessoas que andam com a Bíblia, as pessoas ficam postando as suas pregações. Meu Deus, é dramático. É dramático. Meu coração sangra. Eu não estou tendo nenhum contentamento em falar isso. Confesso. Diante de Deus, o meu coração sangra. Queridos, se o meu coração sangra, imagine o de Cristo. Imagine o de Cristo. Pessoas falando em nome dele. Pessoas dizendo que governam no nome dele. Pessoas dizendo que receberam dele. Pessoas que dizem profetizar no nome dele. Meu Deus, isso é dramático. 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 Mas sabe por que isso? Uma formação bíblica insuficiente, né? E essa formação bíblica insuficiente tem produzido uma histeria humanista no meio das nossas igrejas, sem precedentes. Sem precedentes. Essa histeria humanista, ela está destruindo a igreja evangélica no Brasil. Ouso afirmar isso. Tal como a igreja apóstata de Jerusalém fora destruída nos anos 70 do primeiro século. É a mesma cena. Eu vejo a mesma cena. Na época de Paulo, no primeiro século, antes desta igreja ser destruída, Paulo advertia os crentes fiéis em Cristo Jesus quanto à apostasia que viria sobre eles. E veio de uma forma dramática, aterrorizante. Paulo fala, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo de 1 a 4, Paulo diz assim, olha, bem claro, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vós que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Sabe quem é ele? Sabe quem é este homem do pecado? É Nero César. O homem do pecado, nós sabemos, era Nero César. E sabemos das atrocidades que ele cometeu contra a igreja de Cristo.
Mas os cristãos fiéis, verdadeiros, que Paulo os havia alertado, esses tiveram livramento. Mas o restante, esse famigerado grupo humanista dentro da igreja evangélica que só fala de homens, coisas de homem, vontade de homem, não conhece Deus, não conhece o seu decreto, não conhece o seu decreto predestinador, não conhece, na verdade, todo o propósito, né, de Deus, né, está, na verdade, de Cristo, está assentado à direita do Pai, governando hoje, não conhecem. Assim como aqueles não conheciam. Não sobrou um. Não sobrou um. Então, irmãos, hoje, da mesma maneira que Paulo falava do homem da iniquidade, o homem do pecado, e que era Nero César, tá? E que muitos hoje esperam como sendo o anticristo. Não tem esse negócio de anticristo, cara. João é muito claro, o apóstolo João é muito claro, já nos falou tudo sobre o anticristo. Então veja que hoje, da mesma maneira, nós temos um falso Messias desempenhando o papel de Nero César. Em outros termos, é claro. Em outros termos, é claro. Mas desempenha o mesmo papel. De levar um bando de miseráveis, facínoras, que se postam como lideranças e homens de Deus, mas são, na verdade, impostores. Vão cair junto com o falso Messias. Estão e serão desmascarados um a um. É o que aconteceu lá no primeiro século. Hoje eu vejo um paralelo muito próximo disso, com relação a esses falsos messias. Mas a falta de conhecimento bíblico proposital, deles não ensinarem a palavra de Deus aos nossos crentes, faz com que muitos homens inocentes, adoradores, acabam caindo nas suas lábias. E com isso, se tornam presas fáceis desses impostores. Desconhecem, inclusive, que não são eles que decidem quem eles querem que seja a sua autoridade governamental. Querido, toda autoridade na terra está debaixo da autoridade de Deus. Não há um poder, não há uma autoridade que não venha dos céus. Então quem decreta na história do homem hoje quem vai ter o governo civil ou não é Deus, cara. Mas é difícil para você entender isso. Porque lhe falta base escriturística para entender melhor e absorver o que eu estou te dizendo. Então, essas pessoas, elas não percebem que não são elas que decidem quem elas querem que seja a sua autoridade governamental. Por mais que exerçam livremente o seu voto. Mas é justamente aqui que temos o problema. A questão da liberdade e dos direitos. Thomas Henry Huxley, um biólogo britânico darwinista do século XIX, ele expressa o seguinte pensamento. Ele diz assim, olha, as piores dificuldades de um homem começam quando ele é capaz de agir como quer. Todas as vezes que o homem começa a agir como ele quer agir, aí ele entra numa roda de dificuldades cada vez piores. É o que o biólogo darwinista está dizendo. Então, por ignorância, muitos evangélicos
Eles têm prestado um serviço digital à liberdade governamental, mas na realidade eles votam contra a própria liberdade com as suas escolhas e suas decisões. Ou seja, em nome da liberdade, eles tiram a própria liberdade. Eles querem, se você acompanhar, e é isso que você percebe, eles querem calar os adversários políticos, assumindo que quanto menos liberdade para eles, melhor para todos. Mas, na verdade, eles não percebem que eles não gostam da liberdade porque eles mesmos não são livres por natureza. Simples. À luz da Bíblia, é fácil entender esse comportamento. À luz da Bíblia, eu digo para você, sem sombra de dúvida, sem medo, à luz da palavra de Deus, que essas pessoas, na verdade, elas não gostam da liberdade porque elas mesmas não são livres por natureza. A escravidão ao pecado é a natureza do seu ser. E eles a têm mostrado diariamente com fake news, denegrindo imagens de homens e servidores públicos que eles deveriam orar. Eles estão nas redes sociais denegrindo com fake news imagens de homens e servidores públicos que eles deveriam estar orando. Porque esta é a instrução da Bíblia. Esta é a instrução da Bíblia. Os que dizem, eu vou orar, eu queria votar no Trump, mas ganhou o outro democrata, então agora eu vou orar por ele. Demagogo, demagogo, demagogo. Por tudo que ele já fez, por tudo que ele já disse em público, você sabe que é demagogia pura. A palavra diz bem claro. João 8, 34 e 36. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A raiz da escravidão desta gente, a raiz da escravidão, ela está na sua natureza. Porque muitos ainda não conhecem de fato o arrependimento. E eles não conhecem ainda o arrependimento porque lhes falta ouvir a voz do bom pastor. Esse bom pastor, o mesmo que dá a sua vida pela vida das suas ovelhas. Eles não conhecem, eles não estão ouvindo, eles não ouviram ainda a voz do bom pastor. Por isso ainda não se arrependeram. Por isso são escravos do pecado por natureza. Então, irmãos, infelizmente, estamos hoje rodeados por um povo crente de natureza escravizada. Porque ainda não foram libertos pela palavra. Que lhes tem faltado. Estão na sua maioria escravidão. No lar, no trabalho, nas ruas, na igreja, em todas as esferas e ambientes que eles vivem. E o que é pior, o seu comportamento diário, as suas atitudes diárias demonstram que eles estão bem confortáveis com esta situação. Estão indo para o inferno, mas não percebem. Estão confortáveis com esta situação. Isto é dramático.
Mas alguém dará conta dessas almas. Alguém já está assim, com o nome escrito, não para a salvação, mas para dar conta dessas almas. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eles dizem votar pela liberdade. Mas, na verdade, eles votam pela escravidão porque eles são escravos. Escravos do pecado. Eles não gostam e temem a liberdade. Porque estão em inimizade com Deus. Ao Deus que eles dizem servir. Ainda recorrendo ao reverendo Rushdie, ele diz que a fuga da liberdade é sempre, em primeiro lugar, uma fuga de Deus, que criou o homem para ser responsável e exercer domínio sobre a terra, sobre ele. A escolha é sempre Deus ou escravidão. Os que não escolhem Deus, escolhem a escravidão. Os que não estão em Deus são escravos. Então, queridos, infelizmente, grande parte de nosso povo crente tem preferido a escravidão. E isto por conta de um insuficiente aprendizado da palavra de Deus, que tem lhes sido negado. Isso é dramático. Isto é dramático. Irmão, grave de uma vez por todas. Ou Deus é a superioridade. Ou Deus é o poder supremo. Ou o homem. Ou o homem. Então isso quer dizer que muitos têm preferido escolher os homens como autoridade suprema. E aí se tornam inimigos de Deus. Em nome do próprio Deus que eles dizem defender, mas eles estão, na verdade, negando o Deus verdadeiro, porque estão escolhendo homens como autoridade suprema. E aí, então, eles acabam o quê? Escolhendo a escravidão. O triste, irmão, é que as pessoas escolhem essas autoridades para governá-las sem sequer perceber que quando o homem é posto como autoridade suprema, a tirania logo aparece. Né? O povo escolhe tais autoridades déspotas porque creem que esses déspotas governarão e irão suprir os seus desejos. No entanto, o que se tem visto no Brasil é um povo que se diz cristão, mas tem liberado a maior porção dos seus instintos mais primitivos, revelando o quanto um homem sem conhecer Cristo é depravado. É depravado. Então, e isto justamente porque desconhecem a função bíblica pretendida para o governo civil. Nossos crentes têm esquecido suas responsabilidades ou nunca souberam de suas responsabilidades ordenadas por Deus como indivíduo, família, grupo, autogoverno, governo civil. Mas eu quero trazer esperança aqui. Eu não quero apenas verbalizar fracassos, derrotas e misérias, mas eu quero trazer esperança. E a esperança que eu trago esta noite é que podemos criar, sim, uma cultura corretamente orientada que obedeça às normas que Deus nos deu para que vivêssemos abrangendo todas as esferas.
Eu quero te dizer que, sob a luz de Deus, transportado do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado, nós podemos sim criar uma cultura corretamente orientada que obedeça às normas que Deus nos deu para vivermos abrangendo todas as esferas. Seja social, seja política, seja econômica, tá? Seja estética, seja ética, e etc. E etc. Mas, para isso, a evangelização, o discipulado requer que anunciemos não somente a graça salvadora de Deus, mas também as normas que Deus pretende que os que estão em Cristo sigam e vivam, e replicam. É isso que tem que ser ensinado. Por isso eu estou aqui agora contigo, falando sobre autoridade, sobre poder, sobre governo civil. Porque é possível sim, é possível criar uma cultura corretamente orientada que obedeça às normas que Deus nos deu para vivermos abrangendo todas as esferas. Seja política, econômica, social, educacional, ética, estética. É possível. Basta somente que passemos a ensinar verdadeiramente a palavra de Deus. Porque se a palavra libertar, e ela liberta, porque ela me libertou e ela libertou muitos de vós. Então a palavra liberta. Então, quando começarmos a ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, quando colocarmos nas nossas igrejas apenas a palavra de Deus, a palavra vai libertar muita gente. E essa multidão liberta pela palavra, com um coração transformado, uma nova criatura, ela estará apta a então proceder culturalmente orientada pelas normas que Deus já prescreveu para que o seu povo viva. Entendeu onde está o erro? Entendeu onde está o drama que a sociedade brasileira vive hoje, pelo menos os crentes? Então, irmãos, preste atenção. O foco, o nosso foco, o foco central de todas as esferas de governo que nós temos que ter em mente é a obra regeneradora de Cristo Jesus. A obra regeneradora de Cristo Jesus. Quando esta obra é implantada em pessoas que estão à frente de instituições, governos, educação, cultura, de estética, de tudo, então a transformação virá, conforme assim os preceitos de Deus. Mas enquanto instituições, governos civis, forem constituídos por pessoas que são governadas pela condição do seu coração, então teremos um governo totalmente rebelião contra Deus. Porque se esses homens não são regenerados pela palavra de Deus, eles estão em rebeldia contra Deus. Então, se o coração está em rebelião contra Deus, podemos esperar um povo, o quê? Sem disciplina, rebelde, corrupto, ladrão, tudo que não presta. É o que temos visto, é o que temos acompanhado, é o que temos sofrido. Mas se o coração for renovado em Cristo, podemos esperar um povo que governará suas vidas de acordo com os preceitos e a lei de Deus. De acordo com os princípios que a Escritura assim diz como deve andarmos. Em autogoverno, em governo familiar, em governo civil. Todos nós abaixo do governo principal de Deus. Então, querido, outro teólogo também nos diz, o próprio Roger, né,
Ele diz que a essência do novo coração, a regeneração, como consistindo da implantação de um novo princípio governamental da vida. Ou seja, quando alguém é convertido, quando alguém é regenerado, é como se você estivesse implantando nele um novo princípio governamental. Ele vai andar segundo um novo autogoverno, o de Deus, não das trevas. Então, repara que é a partir do fato que é um novo nascimento, uma nova criação. Então nós podemos construir um novo governo civil. Mas somente pela obra regeneradora do Espírito Santo. Então, logo, se cada aspecto da vida tiver sua origem em Deus, então o governo, tanto quanto as outras esferas, ele não pode ser arbitrário. Não pode ser arbitrário nas suas ações, porque ele está sob o princípio de Deus. A tirania e o poder político crescem à medida que os homens abandonam o governo de Deus. Seus requerimentos em troca do caminho aparentemente fácil da escravidão. Por isso, a maioria dos homens são escravos por suas próprias escolhas. Sua escravidão lhes é a melhor esperança e caminho do homem. E eles estão ávidos por mais e mais e mais escravidão. Mais e mais e mais. A parte de Cristo, irmão, os homens crescerão em pecado, portanto, em escravidão. Enquanto um crente fiel crescerá em liberdade e autogoverno. Aí eu quero te perguntar, você está crescendo para a liberdade ou para a escravidão? Eu quero concluir dizendo para você, resumindo, talvez um pouco do que a gente já falou. Não se pode falar de governo civil sem levar em conta Deus e sua posição como governador de toda a criação. O mundo é totalmente a criação do Deus eterno. A criação, ela deve sua existência a Ele. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a criação, ela é também governada por Ele. Tá? Os detalhes da forma como uma família funciona, a administração da ordem criada, o levantar e cair das nações. Ora, vimos o surgimento do Império Babilônico. Como ele surgiu? Braço de Deus. Como ele caiu? Braço de Deus. O surgimento, né? Crescimento do Império Persa. Deus. Queda. Deus. Império Romano. Império de Alexandre. Deus. Da mesma forma que Nero surgiu, Nero caiu. Então, você precisa entender que Deus é quem explica surgimento e queda de império. Temos muitos impérios agora, derrocados, que Deus levantou outrora. Então, irmãos, eu quero dizer que o levantar e cair das nações, dos poderes que existem, da relação do homem com todos os poderes civis, só podem ser entendidos em termos de Deus como governador supremo de todas as coisas. Então, não tem jeito. O Senhor Deus é o governador universal de todos os indivíduos, nações. Tá? Isso por causa da sua posição como criador de todas as coisas. Isso não é para você ler na Bíblia. Isso é para você ser transformado. É para você crer. É para você viver. Para você ensinar. Entende agora? Então, irmãos, o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer ele constitui sobre ele. Então,
Deus não é apenas o criador de todas as coisas, entenda isto, mas também o sustentador delas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, como lemos Colossenses 1,17. Então, ele governa, ele é a providência, né? E da mesma forma ele é a preservação. Então, observe que a Bíblia rejeita especificamente a noção que na criação Deus a colocou sob controle total de leis e causas secundárias que funcionam continuamente sem eles. Isso é loucura. Se você pensa que Deus, na verdade, colocou toda a criação, né, todo o controle deles em questões que os homens que fazem e dirigem, você não conhece Deus, você não conhece a Bíblia. Seu poder continua em ação. Seu poder continua em ação ininterruptamente para mantê-la em existência e funcionamento. A ordem que ele criou e que findará, mas com júbilo, com vitória. Então Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Então qualquer tipo de governo, qualquer esfera de governo é subserviente a Deus. E a criação, obviamente, nunca poderá ter prioridade sobre o Criador. Então a criatura não pode governar o mundo de acordo com um sistema arbitrário de governo. Mas tudo que você tem visto, que te parece ser, há um propósito de Deus. E a palavra te ensina, a palavra te conforta, a palavra te faz resistir, perseverar, até que se cumpra a última parte do Salmo 110. Porque a primeira parte já se cumpriu. Disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que teus inimigos sejam postos pelos cabelos dos teus pés. Já se cumpriu. Estamos na fase intermediária, em que os santos do Senhor trabalharão incansavelmente pela expansão do reino. E aí chegaremos na terceira fase do Salmo, em que o Senhor desce do seu trono e aí toma o mundo e devolve ao seu Pai. E nós gozaremos para sempre a sua justiça, a sua liberdade. Eu gostaria muito que você conhecesse isso profundamente, mas você precisa procurar uma igreja bíblica, uma igreja que te ensine a palavra. Amém? Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza a um entendimento maior de todas as coisas que falamos, porque Ele pode todas as coisas. E a minha oração nesse momento é que Ele venha abrir o seu entendimento e que você possa crescer em graça e conhecimento de Deus. Deus o abençoe e até a próxima doutrina das quartas. Lembrando que amanhã, na verdade, nós temos o nosso culto. Você é nosso convidado, você pode estar presencialmente ou nos acompanhar online. Bênção de Deus, Deus tem uma palavra para o seu coração, esteja conosco. Domingo às 9h30, Escola Bíblica Dominical, também online, somente online. Estamos entrando no quarto versículo de 1 Coríntios, capítulo 11. Bênção pura. Domingo foi muita bênção. E eu tenho certeza que no próximo domingo também será. E à noite, no domingo à noite, estamos aqui no nosso templo, improvisado ainda, esperando você, sua família, esteja conosco para junto, assim, darmos assim o nosso brado de vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus o abençoe mais uma vez e até mais.